Boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é domingo e eu trouxe uma palavra ao teu coração na tarde de hoje que se encontra em 1 Samuel, verso 30, que vai falar sobre Ziglag. É saqueada pelos amalequitas. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul. Ziglag a esta ferido e queimado, e tinha levado cativa todas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e aí que estava queimada, suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até que não mais tiveram forças para chorar. Também duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Aioná e Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa do seu filho e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Continuando, então a gente vê que aquela cidade foi saqueada, levada todas as mulheres e todas as meninas e meninos, todas as crianças, todos os filhos. E Davi chega na sua cidade, vê queimada, vê que foi levada as suas duas mulheres, vê que foi levada as crianças daquela cidade, e o povo começa a se rebelar contra o seu líder, querendo o quê? Apedrejá-lo. Porém Davi, um homem equilibrado, nesse momento teve seu equilíbrio, naquela situação. Mesmo sendo levada suas esposas, filhos e filhas, diz aqui no 6 que Davi muito se angustiou. Com certeza foi um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de ver que o povo estava se rebelando contra a sua própria vida, Mas fala aqui que Davi se angustiou, pois o povo falava em quê? Em apedrejá-lo, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. E aí vai falar o versículo 8 que ele vai orar a Deus e consultar, E Deus vai e dá resposta. Ele diz assim: olha, Senhor, eu vou atrás deles, eu vou recuperar tudo. E o Senhor diz: vai porque tu vai trazer tudo de volta. E o que me deixa muito assim, falou ao meu coração nessa tarde, é que Davi teve equilíbrio no meio de uma adversidade. O que nos falta muitas das vezes é o equilíbrio emocional. Eu falo de mim na tarde de hoje. Quantas das vezes a tribulação, a angústia, o sofrimento, a perseguição vem contra as nossas vidas e nos falta equilíbrio. Mas nessa tarde eu quero profetizar. A palavra do Senhor diz profetiza. A gente devemos profetizar porque a nossa palavra ela tem poder. Então eu já quero começando a profetizar equilíbrio no meio das adversidades, equilíbrio na minha vida, equilíbrio na tua vida que está me ouvindo nesse exato momento, no meio da luta, no meio da prova, no meio da angústia, no meio do sofrimento, que nós venhamos ter equilíbrio emocional. Esse é o primeiro. O segundo que me deixa bem claro aqui nessa lição, que vai falar aqui no verso 8, de 1 Samuel 38, ele vai consultar a Deus. Ele não foi falar com mais ninguém a não ser consultar a Deus. A palavra do Senhor diz muito claro: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Davi fez o que era melhor. Ele primeiro teve seu equilíbrio. Segundo, ele consultou a Deus. E o terceiro, ele obedeceu aquilo que o Senhor falou. Vai porque eu sou contigo. Vai porque tu vai recuperar tanto as mulheres como os filhos e as filhas, os gado, tudo que foi levado desta terra tu vai trazer de volta. E ele obedeceu a voz do Senhor. 30:17 diz: feriu-os Davi
desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres, e não se faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos e nem filhas, nem despojos, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer, por causa da sua obediência, por causa do seu equilíbrio. Muitas das vezes nos falta equilíbrio, e muitas das vezes, por nos faltar equilíbrio, nós colocamos os pés pelas mãos e não obtemos vitória. Muitas das vezes estamos no meio do deserto, e no deserto nós estamos andando em círculo, porque nos falta equilíbrio, porque nos falta maturidade, porque nos falta confiança. O equilíbrio, ele traz confiança. Ele te faz ficar atenta, apercebida, ó, sinal vermelho, alguma coisa está errada. Mas se nesse momento ele tivesse perdido o seu equilíbrio emocional, devido que aquele povo se levantar contra a vida dele, contra a vida de um líder, né, e ele perdesse o equilíbrio, creio eu que ele morreria apedrejado na mão deles. Creio eu que ele desfalecia no meio da sua prova. Isso é uma lição para mim e para ti na tarde de hoje, que nós possamos mantermos o equilíbrio. E esse equilíbrio só nos pés do Senhor, só buscando a face do Senhor, só nos colocando na presença do Senhor, só consagrando a nossa vida ao Senhor, nós obtemos equilíbrio. E ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas das vezes Davi foi levado para o deserto? Quantas das vezes Davi foi provado pelo Senhor? Quantas das vezes Deus permitiu que o inimigo devastasse a vida de Davi para ver aonde ele estava o seu coração? Mas ele continuou a perseverar. No meio da tribulação, no meio da dificuldade, nós até podemos pecar. Nós até erramos. Mas que nós possamos não ser transferindo para outra pessoa, culpando outra pessoa por alguma atitude errada que nós tomamos ou que nós agimos, mas que nós possamos confessar. Aquele que confessa e abandona, ele larga o pecado. Não deixe que o pecado venha dominar a sua face, a falta de equilíbrio venha dominar a sua vida, né? Mas que nós possamos ter equilíbrio, que nós possamos confessar os nossos erros diante do Senhor, que nós possamos pedir perdão ao Senhor. O Senhor está de braços abertos para nos acatar de novo, para nos perdoar e para nos conduzir, que nós possamos ser direcionados pelo Senhor. Davi aqui, nesta peleja, ele consultou a Deus e foi direcionado pelo Senhor e obteve grandes vitórias. Que tu também, na tua prova, na tua angústia, na tua adversidade, você possa obter grande vitória. Fique com essa palavra ao teu coração nessa tarde de domingo, em nome de Jesus. Amém?